O ar estava gelado em São Paulo, uma cidade que, mesmo durante o inverno, costumava ser mais amena. No entanto, aquele dia parecia um prenúncio de mudanças. Em seu luxuoso escritório no topo de um arranha-céu, Otávio Ferraz observava a vastidão da metrópole através de enormes janelas de vidro. A cidade pulsava, cheia de vida e emoções, mas para ele era apenas uma extensão de seu império imobiliário. Com um olhar altivo, ele se permitiu um sorriso satisfeito. Após uma reunião de negócios que havia transcorrido com grande sucesso, sentia-se invencível. Mais um projeto fechado e os investidores estão todos a bordo, disse ele, virando-se para sua assistente, Renata, que estava organizando documentos em sua mesa. Sim, senhor Ferraz, a apresentação foi impecável. Os números falam por si, respondeu Renata, sem deixar de notar a aura de confiança que irradiava do chefe. Ela já havia trabalhado com Otávio por anos e conhecia bem seu jeito autoritário e arrogante, mas não podia negar a admiração que sentia pelo sucesso dele. Eu sempre soube que esse novo empreendimento seria um sucesso, continuou ele, enquanto passeava pela sala, gesticulando com as mãos como se estivesse moldando o futuro. A cidade precisa de mais imóveis de luxo, e nós vamos fornecer isso. Vamos dominar o mercado. Só tome cuidado com a concorrência, senhor. A última vez que você subestimou alguém, quase perdemos um grande contrato, alertou Renata com um tom de preocupação. O que você quer dizer com isso? A concorrência não é nada comparada ao que construímos aqui. Eles estão apenas tentando acompanhar nosso ritmo, disse Otávio, sua voz cheia de desdém. Ele se aproximou da janela novamente, admirando as luzes da cidade que começavam a brilhar conforme o sol se punha. Estamos além de qualquer coisa que eles possam imaginar. Enquanto isso, em uma praça movimentada da cidade, Clara, uma jovem de apenas 12 anos, tentava sobreviver em um mundo que parecia girar ao seu redor sem se importar com ela. O violino em suas mãos era mais do que um instrumento. Era sua única forma de expressão e a esperança de um futuro melhor. Ela tocava com o coração, cada nota ecoando sua dor e suas aspirações. As moedas que caíam em seu chapéu, estirado à sua frente, eram uma forma de sustento, não apenas para ela, mas para o abrigo onde vivia. Olha, uma menininha tocando violino, disse um homem que passava, parando para observar. Ele sorriu, admirando a performance de Clara. Você toca? Muito bem, garota. Obrigada. Respondeu Clara, forçando um sorriso enquanto continuava a tocar. Em seu íntimo, ela sonhava em ser vista não apenas como uma órfã, mas como uma artista. Cada aplauso, cada elogio representavam uma pequena vitória em sua luta diária. Outras pessoas também paravam, algumas lançando uma moeda ou duas, outras apenas passando sem prestar atenção. Clara não se deixava abater. A música sempre a ajudava a esquecer por um momento a dureza da vida. Mas, mesmo quando alguém elogiava seu talento, a realidade a puxava de volta. O frio cortante e a incerteza do dia seguinte eram sempre lembranças de que, para ela, a luta estava longe de acabar. Em um evento beneficente luxuoso, Otávio estava cercado por figuras proeminentes da sociedade. O ambiente era repleto de risadas e conversas animadas, mas para ele, tudo se resumia a uma oportunidade de mostrar seu poder e influência. Ele era o centro das atenções e sua presença era quase palpável. As pessoas se aproximavam, buscando seus conselhos e aprovação. Otávio, você realmente deveria considerar investir no novo projeto de habitação popular. Isso poderia melhorar sua imagem, sugeriu um dos convidados, um colega empresário. Imagem é algo que se constrói com resultados, meu caro, e eu não tenho tempo para projetos que não geram lucro, disse Otávio, com um sorriso que não escondia sua arrogância.
Foi então que Clara, em sua busca por ajuda, decidiu se aproximar dele. Com o violino em uma das mãos e um pequeno papel com uma proposta escrito à mão na outra, ela se sentiu nervosa, mas determinada. "Com licença, Sr. Ferraz", começou ela, sua voz tremendo levemente. Otávio se virou, surpreso ao ver uma jovem tão pequena em meio à multidão. "O que você quer, garota?" ele perguntou já impaciente. Eu toco violino nas ruas para ajudar o abrigo onde vivo. Estou aqui para pedir uma doação. Qualquer quantia ajudaria muito", disse Clara, tentando manter a compostura, embora sentisse o olhar de desprezo que ele lançava. "Doação? E você acha que eu devo doar meu dinheiro para uma criança que toca violino nas ruas? O que você fez para merecer isso?" Ele riu, um riso frio e desdenhoso que cortou o ar ao redor. Clara sentiu o rosto queimar. Eu apenas quero ajudar o meu abrigo. Por favor, senhor, só uma pequena ajuda", implorou, suas palavras quase se perdendo em meio ao murmúrio do evento. "Ajuda? O mundo não deve nada a você, menina. Vá tocar para os seus amigos na rua e deixe os negócios para quem sabe o que está fazendo", respondeu Otávio, sua voz alta o suficiente para que todos ao redor pudessem ouvir. O riso de alguns convidados ecoou, e Clara desejou que o chão se abrisse para engoli-la. Frustrada e envergonhada, ela deu um passo para trás, o olhar cheio de lágrimas. O que ela havia feito para merecer tal humilhação? "Eu nunca mais vou depender da caridade de ninguém", murmurou para si mesma, enquanto a dor e a raiva fervilhavam dentro dela. Otávio, sem perceber a profundidade do impacto de suas palavras, virou-se para continuar sua conversa com os convidados, deixando Clara para trás, lutando contra a humilhação que havia acabado de sofrer. Naquele instante, a semente da determinação foi plantada no coração da jovem. Ela não seria vista apenas como uma órfã, mas como alguém capaz de conquistar seu próprio espaço no mundo, longe da sombra de alguém como Otávio Ferraz. Ao sair do evento, Clara olhou para o céu escuro e estrelado, sentindo que, apesar da dor do momento, uma nova vida estava a caminho. Ela não sabia como sua jornada se desenrolaria, mas estava decidida a mudar seu destino. E, de alguma forma, Otávio Ferraz teria que enfrentar as consequências de suas ações. Clara observava a cidade de Brasília pela janela de seu pequeno apartamento. O céu azul contrastava com o cinza dos prédios e a agitação da cidade pulsava lá embaixo. Era um novo começo. Após anos de luta e perseverança, ela finalmente conseguira uma bolsa de estudos em economia na Universidade de Brasília. A sensação de conquista a envolvia como um manto quente, mas a determinação em seu coração era ainda mais forte. Cada nota de violino que tocara nas praças, cada olhar de desprezo que suportara, cada noite dormindo sem saber se teria algo para comer, a levara até ali. E agora ela estava pronta para transformar sua vida. "Eu não vou desapontar ninguém", murmurou para si mesma, segurando o diploma que fora seu ingresso para um futuro melhor. O papel, amarelado e desbotado, parecia carregar o peso de todas as suas esperanças. Clara sorriu, lembrando-se de suas promessas. A universidade a desafiaria, mas ela estava determinada a usar cada oportunidade para se destacar. Naquele momento, o eco de palavras de Otávio Ferraz ainda ressoava em sua mente. "Você realmente acha que alguém como você merece uma chance?" A lembrança da humilhação pública ainda era dolorosa, mas Clara a usaria como combustível. Os meses se passaram e Clara mergulhou de cabeça em seus estudos. As aulas de economia eram apaixonantes. Ela se destacava, levantando a mão sempre que podia, fazendo perguntas incisivas e sendo elogiada por seus professores. As noites em claro se tornaram comuns, mas cada gota de suor era um passo mais perto de seu sonho. Clara fez amizades, uniu-se a grupos de estudo e participou de eventos acadêmicos.
Cada conquista pequena, cada apresentação que fazia, a deixava mais forte e confiante. Num dia ensolarado, Clara se encontrava em um seminário sobre inovação financeira. O orador principal era um renomado economista que falava sobre investimentos em startups. Clara escutava com atenção, tomando notas freneticamente. Ao final, levantou-se e fez uma pergunta que surpreendeu a todos. Como os investidores podem apoiar iniciativas sociais sem perder o foco no lucro? O economista a olhou com um sorriso, admirando a profundidade de sua pergunta. Essa é uma excelente questão, jovem. O equilíbrio entre o lucro e a responsabilidade social é fundamental. Precisamos de mais pessoas como você no mercado, respondeu ele, acenando para ela. Aquelas palavras fizeram o coração de Clara acelerar. Ela sabia que estava no caminho certo. Enquanto isso, Otávio Ferraz estava em seu luxuoso escritório em São Paulo, cercado por uma série de relatórios financeiros e propostas de investimento. O império imobiliário, que construíra com tanto esforço, estava em constante expansão. Ele se sentia invencível, como sempre. No entanto, havia um ar de arrogância que começava a criar fissuras em seu círculo. Ele ignorava os sinais de que sua postura altiva estava afastando aliados e criando rivais. Otávio, precisamos discutir a situação do projeto na Zona Sul. As críticas estão aumentando e alguns investidores estão hesitando, disse um de seus diretores, visivelmente preocupado. Deixe-os hesitar. O que eles não entendem é que a visão que temos aqui vai transformá-los em bilionários, respondeu Otávio, com desdém. Se não conseguem ver o que fazemos, não merecem estar ao nosso lado. O diretor, um homem mais experiente, tentou argumentar. Mas, Otávio, a reputação da empresa está em jogo. Precisamos agir com cautela. Eu não quero cautela, quero resultados. Ele se levantou gesticulando. E vamos continuar a expandir, se não estão dispostos a arriscar que saíam do caminho. As palavras de Otávio ecoaram na sala, criando um clima de tensão palpável. Os executivos trocavam olhares nervosos, sabendo que estavam diante de um homem que não aceitava críticas. Mas, por trás daquela fachada de segurança, começava a se formar uma nuvem escura. A arrogância de Otávio estava criando inimigos e, lentamente, a confiança em sua liderança estava se esvaindo. Enquanto isso, Clara se formou com honras na universidade, uma conquista que parecia irreal para a menina que um dia tocava violino nas praças. Ao receber seu diploma, olhou para a plateia e viu rostos familiares. Amigos, professores e até mesmo alguns antigos colegas de abrigo estavam lá, aplaudindo-a. Sentia-se orgulhosa, mas também ciente de que aquele era apenas o começo. Eu não vou parar por aqui, sussurrou para si mesma, enquanto segurava o diploma como um troféu. O mundo precisa saber o que eu sou capaz de fazer. Em uma noite de celebração, Clara reuniu seus amigos em um pequeno bar na cidade. As risadas e as conversas animadas preenchiam o ambiente. Um de seus amigos, Lucas, levantou o copo e fez um brinde. A Clara, a nova CEO de um fundo de investimentos que vai mudar tudo, disse ele, fazendo todos sorrirem. Um brinde a isso, e que venha a concorrência, acrescentou Ana, uma amiga próxima. Clara sorriu, mas em seu coração sabia que a concorrência não seria fácil. Otávio ainda era uma figura poderosa em seu campo, mas ela estava pronta para enfrentá-lo. Havia aprendido a importância da perseverança e do trabalho duro. Ao longo de sua jornada, havia se tornado uma mulher forte, determinada a não deixar que seu passado a definisse. Com o tempo, Clara começou a atrair investidores. Seu fundo de investimentos focava em empresas inovadoras e sustentáveis, um conceito que estava começando a ganhar força no mercado. As reuniões com potenciais investidores eram empolgantes.
Ela falava com paixão sobre o futuro que vislumbrava e seu entusiasmo era contagiante. Cada reunião era uma nova oportunidade de mostrar que ela não era apenas uma jovem órfã, mas uma mulher de negócios capaz de fazer a diferença. Enquanto isso, Otávio observava de longe. Ele notou que muitos de seus investidores estavam se afastando. Algumas reuniões que costumavam ser preenchidas com promessas e entusiasmo agora estavam repletas de incertezas. O nome de Clara começava a surgir nas conversas e, com ele, o medo. O medo de que a jovem que um dia havia humilhado estivesse prestes a se tornar uma ameaça real ao seu império. Ela não pode ser tão boa quanto parece, Otávio pensou, tentando se convencer. Mas a verdade era que ele estava começando a sentir o peso de suas ações e a sombra do passado se aproximava. Em uma noite tranquila, enquanto Clara revisava documentos em seu novo escritório, uma ideia surgira em sua mente. E se eu pudesse fazer algo realmente grande? Algo que não apenas me beneficiasse, mas que ajudasse outros também? A ideia de um fundo de investimentos que não apenas buscasse lucro, mas que também investisse em projetos sociais, começou a tomar forma. Era uma chance de não apenas rivalizar com Otávio, mas de criar um legado. Eu vou fazer isso, decidiu Clara, com um sorriso determinado no rosto. Ela sabia que o caminho seria difícil, mas estava disposta a lutar. O que antes era um sonho distante, agora se tornava uma missão. Clara estava pronta para enfrentar a tempestade e provar a todos, especialmente a Otávio, que ela não era mais a menina frágil que ele havia conhecido. A batalha estava prestes a começar e Clara estava mais do que preparada para lutar por seu lugar ao sol. O clima em São Paulo, apesar do inverno atípico, estava carregado de uma tensão elétrica que parecia estar se acumulando a cada dia que passava. Na cobertura luxuosa de Otávio Ferraz, as notícias sobre um escândalo de corrupção começaram a ecoar pela sala, ressoando como um tambor de guerra em sua mente. Ele, que sempre se considerou invencível, agora se via frente a um abismo. Os investidores, até então fiéis, começaram a retirar seus fundos de maneira abrupta, como se um furacão tivesse passado por seu império imobiliário. Isso não pode estar acontecendo, murmurou Otávio, seus olhos se estreitando, enquanto ele assistia a um noticiário que detalhava a queda de um de seus projetos mais ambiciosos. A câmera focava em seu rosto, e ele sentiu o peso da humilhação se instalando em seu peito. Esses malditos jornalistas não têm consideração, disse para si mesmo, tentando confortar sua vaidade ferida. Com um movimento brusco, ele desligou a televisão, sentindo a raiva e o desespero se entrelaçarem em sua mente. Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro, sua mente fervilhando com pensamentos sombrios. Se eu não fizer algo agora, tudo o que construí estará perdido, pensou enquanto se lembrava de Clara. A jovem órfã que ele humilhou anos atrás, agora uma rival formidável. A ideia de depender dela era insuportável, mas as circunstâncias o empurravam para esse caminho. Do outro lado da cidade, Clara observava as notícias na tela de seu laptop com uma mistura de satisfação e preocupação. Sabia que a queda de Otávio era uma consequência de suas próprias ações, mas, no fundo, havia uma parte dela que hesitava em se alegrar. Ele ainda era uma figura imponente em sua vida, mesmo que agora fosse um adversário. Ele merece isso, murmurou para si mesma, mas logo se questionou. E se ele se recuperar? E se isso significar que eu não sou mais uma ameaça para ele? A verdade é que Clara havia lutado muito para chegar onde estava. Desde a humilhação pública, tinha se empenhado em construir uma carreira sólida. E agora, como CEO de um fundo de investimento inovador, estava em uma posição de poder que jamais imaginara. O eco da risada de Otávio ainda ressoava em sua mente, mas agora ela havia transformado sua dor em combustível para o sucesso.
E, no entanto, ao ver a queda do homem que a havia menosprezado, não conseguiu se livrar da sensação de que algo ainda estava faltando. Enquanto isso, Otávio sentava-se em sua mesa, seu rosto marcado pela frustração. Ele sabia que precisava de ajuda, mas como poderia pedir isso a Clara? Seria um sinal de fraqueza? O homem poderoso, que sempre se considerou um titã dos negócios, agora se via como um naufragado à deriva em um mar de inseguranças. Ele olhou para o relógio, contando os minutos até que pudesse tomar uma decisão. Talvez seja a única opção, disse para si mesmo, a ideia se cristalizando em sua mente. Ele se levantou e, com passos firmes, dirigiu-se para o seu carro. A cada metro que percorria, sua determinação crescia, mas também o seu medo. O que ele diria a Clara? Como ela reagiria? As perguntas o assombravam enquanto ele dirigia pelas ruas movimentadas. Ao chegar à sede da empresa de Clara, Otávio se viu diante de um prédio que antes parecia imponente, mas agora parecia uma fortaleza. Ele hesitou por um momento, mas logo se lembrou do que estava em jogo. O que ele tinha a perder era muito maior do que seu orgulho. Com um último suspiro, ele atravessou as portas de vidro. O ambiente era vibrante, cheio de jovens executivos que trabalhavam com fervor, cada um imerso em suas tarefas. Quando Otávio entrou, os olhares se voltaram para ele e a conversa murmúrea se silenciou. Ele podia sentir as críticas e os sussurros nas paredes. O que ele está fazendo aqui? Acho que ele está acabado. As palavras não ditas flutuavam no ar, e isso fez seu coração acelerar. Ele se sentiu vulnerável, exposto como nunca antes. Finalmente Clara apareceu, seus olhos se encontrando com os de Otávio. Ela parecia diferente, mais confiante, e isso o desarmou. Otávio, disse ela com um tom que misturava surpresa e desdém. O que você faz aqui? Ele respirou fundo, tentando reunir coragem. Clara, eu preciso da sua ajuda. As palavras saíram de seus lábios como se fossem um veneno, mas ele sabia que era a verdade. Ela arqueou uma sobrancelha, a incredulidade estampada em seu rosto. Ajuda? Depois de tudo o que você fez? Por que eu deveria ajudá-lo? Porque eu sou um homem desesperado, respondeu ele, a sinceridade em sua voz surpreendendo até mesmo a si mesmo. Meu império está desmoronando. Eu preciso de alguém que entenda o mercado, e você é a única pessoa que posso pensar que pode me ajudar a reerguer tudo isso. Clara cruzou os braços, sua expressão desafiadora. E o que você me oferece em troca? Dinheiro? Eu não preciso disso, Otávio. Eu construí minha própria carreira. Não, não é isso, ele apressou-se em dizer. Eu não quero que você trabalhe para mim. Eu quero que trabalhemos juntos. Você tem uma visão que eu não tenho e eu quero aprender com você. Ela hesitou, os olhos avaliando-o. A raiva e a dor do passado ainda estavam presentes, mas havia também a curiosidade sobre o que poderia acontecer se aceitasse seu pedido. E se eu disser que não? Então tudo isso vai acabar, ele respondeu, a determinação em sua voz ecoando como um chamado desesperado. Eu não estou aqui para me reerguer sozinho. Estou aqui para reconhecer que você é melhor do que eu em muitos aspectos, e eu preciso de você. Clara olhou para ele, o conflito interno visível em seu rosto. E se eu não confiar em você? E se você tentar me derrubar novamente? Eu não sou mais aquele homem, Otávio disse, sua voz mais suave, quase implorando. Eu não sou mais o arrogante que você conheceu. Eu quero mudar. Por um instante, o silêncio pairou entre eles. Clara sentiu seu coração acelerar. E uma parte dela queria acreditar nas palavras de Otávio. Mas a desconfiança ainda estava presente, como uma sombra à espreita. Eu preciso de tempo para pensar, respondeu ela, decidindo que seria prudente não se precipitar. Eu entendo, disse Otávio, aliviado por não ter sido imediatamente rejeitado. Só peço uma chance de me mostrar que sou diferente agora, que posso ser alguém que você pode respeitar.
Enquanto ele se afastava, Clara o observou, seu coração dividido entre a raiva do passado e a esperança de um futuro diferente. O caminho que escolheria a partir dali poderia mudar tudo, e ela sabia que precisava ser cuidadosa. O que estava em jogo era mais do que uma simples colaboração. Era a possibilidade de se redimir e de transformar suas vidas para sempre. Otávio Ferraz atravessou o hall de entrada da empresa de Clara, uma mistura de apreensão e desdém pulsando em suas veias. O ambiente antes familiar e acolhedor agora parecia hostil. Ele se sentia como um intruso em um território que outrora dominara. As paredes de vidro refletiam os rostos dos jovens executivos que, ao notarem sua presença, trocaram olhares cúmplices, sussurros e risadinhas abafadas. A arrogância que antes o tornava inabalável agora se transformava em um peso insuportável. "Olhem só quem decidiu aparecer", murmurou uma das executivas, uma jovem de cabelos curtos e atitude desafiadora. Otávio não conseguiu identificar se era uma piada ou uma provocação, mas o efeito foi claro. Uma onda de desprezo se espalhou pela sala. Ele engoliu em seco, sentindo a umidade em sua boca, e avançou em direção à sala de reuniões. Entrar foi recebido por Clara, que já o esperava com uma expressão imperturbável. Estava mais confiante e decidida do que nunca, vestida com um elegante tailleur que refletia seu novo status como CEO. Ela não era mais a jovem órfã que ele havia humilhado anos atrás. Agora, ela era uma mulher que havia conquistado seu espaço e não estava disposta a permitir que ninguém a desmerecesse. "Você realmente veio", disse Clara, cruzando os braços. Sua voz era firme, mas havia um leve tremor que denunciava a tensão da situação. "Eu pensei que você não teria coragem." "Estou aqui para trabalhar", respondeu Otávio, tentando manter a compostura. "Precisamos encontrar uma maneira de reerguer seu fundo." Os outros executivos, sentados em volta da mesa de reuniões, trocaram olhares cúmplices e sorrisos maliciosos. Clara fez um gesto para que ele se sentasse, e ele o fez, sentindo-se como um aluno em uma sala cheia de professores. O clima estava pesado e ele sabia que seria testado. "Antes de começarmos, gostaria de propor um teste", disse Clara sem rodeios. "Você vai trabalhar como consultor júnior. Queremos ver se você realmente tem algo a contribuir ou se está aqui apenas por conta do seu nome." A proposta caiu como uma bomba. Otávio não esperava por isso. Ele havia imaginado que, por ser um empresário de sucesso, sua experiência seria suficiente para impressionar a equipe. Entretanto, agora estava prestes a enfrentar um desafio que o colocaria em uma posição vulnerável. "Aceito", respondeu ele, sua voz firme, apesar da insegurança que o invadia. Não era a primeira vez que se via em uma situação de desvantagem, mas nunca havia se sentido tão exposto. Clara parecia satisfeita com sua resposta e, com um gesto, sinalizou para que a reunião começasse. Os minutos se arrastaram enquanto Clara apresentava os projetos em andamento, discutindo detalhes financeiros e estratégias de crescimento. Otávio tentava acompanhar, mas as terminologias e jargões da nova geração de executivos pareciam um idioma estrangeiro para ele. A cada pergunta não respondida, a cada olhar de reprovação, sua confiança começava a se esvair. "Você não está prestando atenção, Otávio?" perguntou um dos executivos, um rapaz com cabelos desgrenhados e um sorriso sardônico. "Ou talvez esteja apenas aqui para mostrar quem você é." As risadas ecoaram pela sala e Otávio sentiu seu rosto esquentar. Ele estava no meio de um campo de batalha e suas armas não eram suficientes para enfrentar os ataques constantes. Clara, por outro lado, observava em silêncio, seu olhar misturando desdém e curiosidade. Ela queria ver até onde ele iria antes
de se render. As horas passaram e Otávio se viu lutando contra um mar de perguntas e críticas. Ele tentava se concentrar, mas a sensação de estar sendo observado como um pato em um lago só aumentava. Clara fez questão de destacar seus erros em voz alta, e a cada correção, Otávio sentia a humilhação crescer dentro dele. Isso está muito fora do que discutimos, Otávio, disse Clara, com um tom de voz que não deixava margem para dúvidas. Você está aqui para aprender, não para ensinar. A frase cortou como uma lâmina, e ele se sentiu como um moribundo à espera do golpe final. A humilhação que ele havia infligido a Clara anos atrás agora se voltava contra ele, e a ironia da situação não escapou de sua mente. Ele finalmente estava sentindo a dor que causara, e isso o fez questionar suas decisões, suas prioridades e, principalmente, quem ele realmente era. Após uma longa tarde de reuniões e análises, Clara sinalizou o fim da sessão. Os executivos se dispersaram, mas ele ficou sentado, os pensamentos tumultuados. Clara se aproximou lentamente, seu olhar avaliando-o. Como foi sua primeira experiência? Perguntou com um tom que misturava curiosidade e ironia. Difícil, admitiu ele, deixando escapar um suspiro cansado. Eu não esperava que seria assim. Eu entendo agora o que você passou. Clara ergueu uma sobrancelha, surpresa com a sinceridade dele. Não era comum que Otávio admitisse fraquezas, e isso a fez reconsiderar sua abordagem. Boa parte do que você sentiu hoje é o que eu vivi por anos, disse Clara, sua voz mais suave. A diferença é que você está aqui por escolha. Eu não tive essa opção. Ele olhou para ela, percebendo que por trás da fachada de sucesso e confiança havia uma história de luta e resiliência. Clara não era apenas uma rival, era uma sobrevivente, e de repente ele se sentiu pequeno diante dela. Eu só queria que você entendesse o que eu passei, continuou ela. Não é fácil ser subestimada, e você sabe disso agora. Eu sei, respondeu ele, sentindo o peso de suas palavras. Estou disposto a aprender. Quero provar que posso ser útil. Clara fez uma pausa, avaliando seu compromisso. Era um passo inesperado da parte dele, e isso a fazia sentir uma mistura de ceticismo e esperança. Então, vamos ver se você realmente pode, respondeu ela com um leve sorriso. Mas saiba que não será fácil. A partir de agora, você terá que trabalhar duro para ganhar seu lugar aqui. Otávio assentiu, determinado. Ele sabia que não teria os mesmos privilégios que antes e que, para se redimir, precisaria se esforçar mais do que nunca. A ideia de ser um consultor júnior não era apenas uma tarefa, era uma oportunidade de reescrever sua história. Nos 22 dias que se seguiram, ele enfrentou uma série de desafios. As reuniões eram exaustivas e os olhares de desprezo dos jovens executivos não diminuíram. A cada erro, a cada crítica, ele se lembrou de Clara, da dor que causara, e isso o motivava a se esforçar ainda mais. Você está melhorando, Otávio, disse Clara uma manhã enquanto revisavam um projeto juntos. Mas ainda precisa se lembrar de que não está em seu mundo. Aqui, as coisas funcionam de maneira diferente. Ele sorriu, reconhecendo a verdade em suas palavras. Clara estava certa. Ele precisava se adaptar, aprender a ouvir e a respeitar as novas dinâmicas do mercado. E à medida que se dedicava ao trabalho, começou a perceber que a verdadeira força vinha da colaboração e do respeito mútuo. A cada dia, ele se sentia mais integrado à equipe, e a relação entre ele e Clara começou a mudar. Era como se lentamente as barreiras que ele mesmo havia construído estivessem começando a ruir. Mas ao mesmo tempo, o peso das suas ações passadas o seguia como uma sombra. Ele sabia que ainda havia muito a fazer para se redimir, não apenas perante Clara, mas também diante de si mesmo.
Otávio Ferraz estava sentado em uma sala de reuniões minimalista, cercado por rostos que ele conhecia bem, mas que agora pareciam estranhos e hostis. Os risos ecoavam na sala, uma onda de desprezo que o atingia como um soco no estômago. Ele acabara de cometer um erro embaraçoso em uma apresentação, um deslize que, em outras circunstâncias, poderia ser facilmente ignorado. Mas ali, naquele ambiente que antes era seu, cada palavra que saía de sua boca era uma oportunidade para os outros rirem dele. Você realmente pensou que poderia se sair bem aqui, Otávio? Disse um dos executivos, seu tom repleto de sarcasmo. Acho que você deveria ter ficado na sua bolha de bilionário. O grupo riu e Otávio sentiu seu rosto queimar. Ele queria retrucar. Queria mostrar que ainda era o Otávio Ferraz, o titã dos negócios que havia dominado o mercado com uma mão de ferro. Mas algo dentro dele se quebrou. Ele olhou ao redor, para os rostos de desprezo e deboche. Aquelas risadas não eram apenas sobre ele. Eram sobre a dor que ele havia infligido a Clara e a tantos outros que se sentiram pequenos diante de seu poder. Em um instante, Otávio se viu transportado para um passado que ele preferiria esquecer, onde uma garota de olhos tristes com o violino nas mãos implorava por um pouco de compaixão e dignidade apenas para ser humilhada por ele. Eu preciso de um momento, ele murmurou, levantando-se abruptamente. A sala de reuniões agora parecia sufocante, as paredes começando a se fechar em torno dele como se fossem um cárcere. Ele saiu apressadamente, deixando para trás os ecos de risadas cruéis. No corredor, a frieza do ar de inverno o atingiu como um tapa na cara. Ele estava perdido em seus pensamentos, sua mente fervilhando com a culpa. Ao caminhar pelas ruas de São Paulo, Otávio se perdeu em meio à multidão. As luzes da cidade brilhavam, mas ele não conseguia ver sua beleza. Seus olhos estavam fixos no chão, onde crianças pobres se aglomeravam, vendendo balas e limpando para-brisas nas esquinas. Ele parou por um momento paralisado, sentindo seu coração apertar. Aqueles rostos eram um reflexo do que ele havia desprezado por tanto tempo. Ele se lembrou de Clara, da maneira como ela havia olhado para ele, cheia de esperança, antes que ele a despedaçasse com suas palavras. Ei, tio, você pode me ajudar? Perguntou uma garotinha com roupas rasgadas, puxando a barra de seu paletó. Otávio olhou para ela e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu a necessidade de ajudar. Mas o que ele poderia fazer? Ele era um homem de negócios, um bilionário que havia esquecido o que significava a compaixão. Desculpe, ele murmurou, tentando se afastar, mas a garotinha não desistiu. Se você me der R$1, eu compro um pão. Estou com muita fome. A simplicidade do pedido o atingiu como um raio. Ele não tinha ideia de quanto tempo aquela criança havia passado sem comer. Mas a necessidade dela o fez pensar em Clara e em todas as outras crianças que ele havia ignorado por causa de sua obsessão por poder e status. Otávio hesitou, suas mãos se movendo involuntariamente para o bolso. Ao invés de moedas, ele encontrou um cartão de crédito. Ele se lembrou da época em que um simples ato de bondade poderia ter mudado a vida de alguém. Ele olhou para a garotinha novamente e, com um suspiro profundo, tirou a carteira. Aqui, ele disse, entregando uma nota de dinheiro. Compre o que você precisar. O olhar da menina se iluminou e a gratidão em seu rosto era palpável. Obrigada, tio! Você é muito legal! Ela correu para longe e Otávio ficou parado ali, observando-a desaparecer na multidão. Ele sentiu uma onda de emoções. Um misto de culpa e algo que se assemelhava à esperança. Seria possível que ele ainda pudesse mudar, que ainda havia tempo para se redimir? A caminhada pelas ruas de São Paulo se transformou em uma jornada de autodescoberta. Ele se lembrou de como tinha sido arrogante, como havia tratado os outros, e como isso havia moldado sua vida de forma tão distorcida.
Ele não queria mais ser o homem que humilhava os outros para se sentir poderoso. Ele queria ser melhor. Mas como? Nos dias seguintes, Otávio começou a procurar maneiras de se redimir. Ele não sabia por onde começar, mas uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Ele se lembrou de um abrigo para crianças órfãs que havia visitado há anos durante um evento beneficente. O lugar estava sempre cheio de crianças que precisavam de apoio e ele havia feito uma doação na época, mas nunca se preocupou em saber o que havia acontecido com elas. Agora, ele sentia que precisava fazer mais. Bom dia, disse ele ao entrar no abrigo, um lugar que cheirava a desinfetante, mas que também tinha um ar de esperança. Eu gostaria de ajudar. A responsável pelo abrigo, uma mulher de meia-idade chamada Dona Rosa, olhou para ele com uma mistura de ceticismo e curiosidade. Ajuda como? Perguntou ela, cruzando os braços. Você é um dos grandes empresários que só aparece quando é conveniente, certo? A acusação dela o atingiu como um golpe. Eu sei que meu passado não me torna digno de sua confiança, respondeu Otávio, tentando esconder seu constrangimento. Mas quero fazer a diferença. Quero me envolver, ajudar as crianças. Ele não sabia se suas palavras tinham algum peso, mas o olhar de Dona Rosa suavizou um pouco. Se você realmente quer ajudar, precisa entender o que essas crianças passam, disse ela, gesticulando para as salas repletas de meninos e meninas. Elas precisam de alguém que se preocupe genuinamente, não de mais promessas vazias. Otávio assentiu, sua determinação crescendo. Ele estava disposto a aprender, queria entender a dor e as dificuldades que aqueles jovens enfrentavam todos os dias. O que posso fazer? Perguntou, sua voz firme agora. Dona Rosa sorriu ligeiramente, um sorriso que carregava uma pitada de esperança. Você pode começar ajudando nas atividades, ou até mesmo organizando doações. Mas mais importante, você pode ouvir. Essas crianças precisam de alguém que esteja disposto a ouvir suas histórias. E assim começou a jornada de Otávio. Ele se tornou um voluntário regular no abrigo, passando horas com as crianças, ouvindo suas histórias e aprendendo sobre suas vidas. Ele se sentia mais vivo do que nunca, e a empatia que começou a florescer dentro dele era um sentimento que ele não conhecia. Cada risada, cada lágrima parecia abrir uma nova porta em seu coração, uma porta que ele havia fechado há muito tempo. A transformação não foi instantânea, mas a cada dia que passava, Otávio sentia que estava se tornando um homem melhor. Ele começava a entender o verdadeiro valor da vida e o que significava fazer a diferença. Ele não queria mais ser o bilionário arrogante que tinha tudo, mas que no fundo não tinha nada. Ele queria ser alguém que realmente importava. A luz do dia entrava pela enorme janela do escritório de Clara, iluminando o espaço moderno e bem decorado. A atmosfera estava carregada de expectativa e ela podia sentir a adrenalina pulsando em suas veias. Após a reviravolta que a vida de Otávio havia tomado, Clara se preparava para o encontro que poderia definir o futuro de ambos. Ela se lembrava da humilhação que sofreu anos atrás, quando ele a desdenhou publicamente, e agora a possibilidade de uma reconciliação parecia surreal. Enquanto esperava, Clara revisava mentalmente as notas que havia feito sobre o plano de revitalização das pequenas empresas. O projeto era ambicioso, mas ela acreditava que poderia dar certo. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era sua assistente. Clara, o Sr. Otávio chegou. Está no lobby, esperando. Ela respirou fundo, sentindo o peso do momento. Vamos em frente, pensou. Clara se levantou, ajustou a saia e caminhou em direção ao elevador.
Ao chegar ao lobby, avistou Otávio, que estava mais magro e com sinais visíveis de estresse. Ele estava vestido de maneira formal, mas sem a arrogância de antes. Havia um semblante de humildade em seu olhar. "Clara", disse ele com a voz trêmula, mas firme. "Obrigado por me receber." Ela o observou por um momento, avaliando se as mudanças eram genuínas. A lembrança de sua dor ainda estava fresca, mas havia também um desejo de acreditar na possibilidade de redenção. "Otávio", respondeu ela, mantendo um tom neutro, "vamos conversar." Eles se sentaram à mesa de reuniões, onde o ar estava tenso. Otávio começou, suas mãos tremiam ligeiramente sobre a mesa. Eu sei que não tenho direito de pedir isso, mas preciso me desculpar. Sinto muito pelo que fiz a você anos atrás. A maneira como te tratei foi cruel e desumana. Eu não tinha ideia do que era viver assim. E agora eu sei." Clara o fitou, percebendo a sinceridade em seus olhos. Ela estava surpresa. A transformação dele era palpável, mas ainda havia um resquício de desconfiança. "Por que agora? O que mudou?" perguntou ela, não disfarçando a curiosidade. "Eu perdi tudo. Tive que olhar para o que fiz, não apenas com você, mas com tantas outras pessoas. Eu estava tão focado em poder e sucesso que não percebi como isso afetava os outros. Trabalhar no abrigo me fez ver a verdade", respondeu Otávio, sua voz embargada. Clara sentiu uma pontada de empatia. Era difícil ignorar o homem que estava à sua frente. Um homem que havia sofrido e aparentemente aprendido com suas experiências. Ela decidiu dar um passo adiante. "Se você realmente se desculpa, então precisamos fazer algo a respeito. Estou trabalhando em um projeto para reerguer pequenas empresas que estão falindo. Quero que você se una a mim, não como o bilionário que era, mas como alguém que quer ajudar." Otávio a olhou com uma mistura de surpresa e esperança. "Você está falando sério?" perguntou quase incrédulo. "Sim", confirmou Clara, sentindo o calor da determinação em seu peito. "Essa é a sua chance de fazer a diferença. De verdade. Não quero saber do seu dinheiro. Quero sua experiência e sua nova perspectiva." Ele hesitou por um momento, absorvendo a gravidade da proposta. As memórias da arrogância que costumava exibir passaram pela mente dele, e um nó se formou em sua garganta. "Eu aceito", disse finalmente. "Quero fazer parte disso. Quero ajudar." Clara sorriu, um sorriso genuíno que iluminava seu rosto. Era um passo importante, e ela sentiu que estava fazendo a escolha certa. Eles discutiram os detalhes do projeto, traçando planos e metas, enquanto se deixavam levar pela empolgação do que estava por vir. "Então, vamos trabalhar juntos?" perguntou Clara, estendendo a mão. Otávio hesitou um instante antes de apertar a mão dela. O contato físico era simples, mas tinha um peso simbólico imenso. Era a união de duas histórias, duas vidas, que se entrelaçavam em busca de um futuro melhor. "Clara, eu prometo que vou dar o meu melhor. Não apenas por você, mas pelas vidas que podemos transformar", disse ele com um brilho nos olhos. Os dias se passaram rapidamente enquanto eles mergulhavam no projeto. A energia que fluía entre eles era palpável. Clara, com sua visão e determinação, e Otávio, com sua experiência e recurso. A parceria começou a florescer, e logo eles estavam visitando pequenas empresas, ouvindo suas histórias e oferecendo apoio. Durante uma dessas visitas, encontraram um restaurante familiar que lutava para se manter aberto. A proprietária, uma mulher idosa chamada Dona Lúcia, estava à beira da falência. "Eu não sei o que fazer, querida", disse Dona Lúcia com lágrimas nos olhos. "Este lugar é tudo que eu tenho." Clara olhou para Otávio, que parecia tão envolvido na conversa quanto ela. Ele se virou para a mulher e com uma voz suave disse: "Não se preocupe, Dona Lúcia. Estamos aqui para ajudar.
Vamos reestruturar seu negócio e trazê-lo de volta à vida. A gratidão nos olhos da mulher era inestimável. Clara sentiu uma sensação de realização que nunca havia experimentado antes. Saber que estavam fazendo a diferença na vida de alguém era o verdadeiro sucesso. Com o passar do tempo, Otávio e Clara passaram a se conhecer melhor. As conversas se tornaram mais profundas e pessoais. Ele compartilhava histórias de sua infância, seus medos e inseguranças, enquanto ela falava sobre suas esperanças e sonhos. A conexão entre os dois se fortaleceu e Clara percebeu que havia algo mais do que uma parceria profissional entre eles. Em um evento beneficente anos depois, Clara subiu ao palco para compartilhar os resultados do projeto que haviam iniciado juntos. Ela olhou para a plateia, repleta de rostos esperançosos, e começou a falar. Hoje estamos aqui para celebrar não apenas as pequenas empresas que reerguemos, mas também as vidas que mudamos. O verdadeiro prêmio não é o dinheiro, mas a capacidade de transformar realidades. Juntos, podemos fazer a diferença. Otávio estava sentado na primeira fila, observando Clara com orgulho. Ela era uma mulher forte e decidida, e ele se sentia abençoado por fazer parte de sua vida. Quando ela terminou, a plateia aplaudiu de pé, e Clara sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto. Naquele momento, ela percebeu que havia encontrado seu verdadeiro propósito. Após o evento, enquanto se afastavam da multidão, Clara virou-se para Otávio e disse: "Nunca imaginei que poderíamos chegar tão longe." Ele sorriu, segurando a mão dela. "E eu nunca imaginei que poderia aprender tanto com você. Você me mostrou que a verdadeira riqueza está em ajudar os outros." Os dois se olharam nos olhos e Clara, com um brilho de esperança, percebeu que a jornada de ambos estava apenas começando. O perdão e a redenção eram caminhos longos, mas juntos eles poderiam enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente.